Nós estamos aqui com a Célia. Ela veio hoje nos agraciar com a presença aqui, contribuir com o nosso projeto, que é Saberes de Saúde dos Povos Originários, brilhantemente conduzido pela aluna Karen, do curso de Fisioterapia. Nós trouxemos também o professor Luiz Canton, que é coordenador do curso de Medicina aqui na instituição. Esse projeto está registrado em nome do curso de Medicina, né? A gente tem também outros estudantes da área da saúde que participam conosco aqui na instituição dentro desse projeto. É um movimento acadêmico, é também um movimento cultural, é também um movimento de resgate da nossa ancestralidade, porque a gente entende que isso é fundamental. A Adriana, que foi superintendente regional de ensino aqui em São João del Rei e que se preocupa muito também com essas questões voltadas para a educação. E eu sou a Larissa, sou professora, só professora, não tenho nenhuma outra patente, mas tenho um apreço tremendo pela luta e acho que a gente precisa fazer esse movimento também dentro das universidades, né? Então, de acordo com o IBGE, né, no Brasil a gente tem uma diversidade cultural imensa, a maior da América Latina. A gente tem aí mais de 300 povos indígenas com mais de 274 línguas diferentes. E a gente sabe que a gente tem também uma série de cosmovisões e modos de vida que são distintos e que precisam ser respeitados. E apesar de essa diversidade ser tamanha, só na Constituição de 88 é que os povos originários do Brasil foram reconhecidos como cidadãos brasileiros, com direito à preservação da sua cultura e de seus costumes. Após lutas por reconhecimento nesse processo, né, a gente tem que destacar a política de saúde, com as reivindicações de um subsistema de atenção diferenciada, aprovado aí pela Lei 9.836 de 99, e a política de educação, ao garantir a educação escolar indígena intercultural, bilíngue e diferenciada, baseada aí na Lei 9.394 de 96. Quanto à saúde, ao defender a universalidade do Sistema Único de Saúde, o SUS, modificou-se a relação dos povos originários do Brasil com o sistema sanitário, pois passaram todos a ter direito à saúde, deixando de tratá-la apenas como benefício trabalhista. Desta forma, hoje os povos originários têm que ser incluídos nesse novo sistema por meio de um subsistema específico, com integração diferenciada, com respeito à cultura, com saberes dos povos originários. E a gente sabe que, nesse sentido, o sistema ainda é carente, no que tange à cultura dos nossos ancestrais, né? No que tange aos saberes de saúde próprios dos povos ancestrais. E é nesse contexto que o nosso projeto vem, para tentar resgatar essa visão e levar isso para dentro da educação médica, para que a gente possa mostrar esse lado que é tão importante dentro da educação dos novos médicos que estão sendo formados aqui no nosso país, né? Então eu vou passar agora para Karen, na sequência, né, Célia, comentar aqui com a gente como que é isso, como que é a saúde para você, como que você vê a saúde no contexto dos povos originários. Boa tarde, é uma alegria muito grande, uma satisfação, assim, poder estar aqui, né, contigo aqui nessa presença tão ilustre, tão linda, tão abençoada, né, com a permissão aqui, né, dos nossos professores aqui, dos nossos doutores, né, dessa instituição também que, né, está recebendo esse projeto com os braços abertos, dando todo o apoio necessário, né. Então, assim, a minha história vem bastante do uso, né, dessa medicina, especialmente a ayahuasca, né, já comungo há 22 anos. E esse estudo me abriu também, né, esse caminho, né, de resgatar a origem mais profunda, né, dessa bebida e dessa cultura toda, então, dessa tradição. E foi também, né, me abrindo para experimentar, vivenciar outras medicinas também, né, o cambô, o rapé, né, a sananga. Então isso tudo vai contribuindo para que a gente realmente vá expandindo a nossa consciência e abrindo realmente o coração, né, para receber e para cada vez mais apoiar, né, as pessoas que são os guardiões, os zeladores aí dessas medicinas, assim como são, né, do contexto no qual essas medicinas estão inseridas, né, culturalmente, espiritualmente, né, fisicamente, né, também. Então, assim, conversando com a Larissa aqui um dia depois de uma aula de laboratório, né, ela me relatou que estava com uma dificuldade com relação à sequela de Covid, né, questão de memória e tal, e sistema nervoso. Aí eu falei com ela que eu conhecia uma bebida, conheço, que ajuda muito nesses processos. Então ela também, né, abriu-se para isso, teve essa luz, né,
e tá assim com todo o carinho, todo o amor mesmo, incentivando, né, essa aproximação, essas pesquisas, né, com o apoio também do professor Luiz, né, aqui da medicina. Eu sou aluna da fisioterapia, né, também, né, dentro da área de saúde aí, sou professora de yoga já há bastante tempo e, né, outras medicinas aí, outras terapias, né, na verdade. E então, tô aqui como um instrumento mesmo aqui para facilitar essas pontes, para poder realmente levar esses estudos mais adiante, para a gente valorizar o contexto, né? Não é só chegar e estudar uma substância, ver como é que ela funciona, como é que, né, os efeitos, né, essas coisas todas, mas valorizar realmente de todo o entorno, né, das medicinas, porque a gente sabe que a vida da gente é fundamentada em cura, né? O tempo todo a gente está sendo curado, sendo também curadores, né? E a gente precisa realmente se fortalecer, né, nesse momento pós-pandemia e dessa situação toda aí que a humanidade vem vivendo, né? E vejo que é realmente uma conexão espiritual, né, que tem acontecido, assim, de aproximar a gente novamente, né? Também graças aos meios de comunicação agora, né, mais abertos, a internet. Então a gente está vendo, né, está podendo ter essa aproximação mesmo, né, essa oportunidade de resgatar, né, as culturas aí dos povos originários, dos nossos ancestrais. Eu sou filha de italiano e tal, mas sinto, né, no meu coração assim toda essa irmandade mesmo, né, com os povos não só daqui do Brasil, da América do Sul, mas também indianos e orientais e asiáticos e do mundo inteiro. Então, assim, só agradeço mesmo, né, você, né, tá aqui com a gente e com certeza, né, podendo aí contribuir muito com este nosso projeto, tá? Obrigada. Então, eu faço a minha pergunta agora? Então eu queria saber assim, né, dentre tantas coisas, né, que acho que a conversa só está começando, mas como você sente esse momento, essa efervescência, assim, esse renascimento, né, que está acontecendo, assim, desse ressurgimento, desse resgate, né, da cultura dos povos originários, que somos também nós, né? Gostaria que você pudesse se colocar sobre isso, se você quiser. Gratidão. Obrigada, gente, pelo espaço. É muito importante que a universidade se abra para esse lugar, porque, na verdade, quando a gente está lutando pela demarcação dos territórios, pela defesa da vida, a gente está lutando pela universidade, inclusive pela medicina, porque não vai existir pessoas se não existir planeta, né? Então, quando as pessoas falam nesse momento como que faz para ajudar os povos indígenas, e se nós estamos cansados, eu falo, nós não somos nem 1% da população brasileira, nós somos 5% da população do mundo e protegemos em torno de 83% da biodiversidade. Hoje, dia da Amazônia, daqui semana que vem é o dia do Cerrado, e eu sou do bioma Cerrado. Hoje, em torno de 70 povos indígenas vivem no bioma Cerrado. O Cerrado transita entre 11 estados brasileiros, faz também fronteira com 18 estados, é um dos biomas que mais estão localizados, e é onde vem uma das principais medicinas também. Existe a diversidade de medicina mais do que no bioma Amazônia também, embora a Amazônia é muito importante para a diversidade, inclusive para as medicinas, para as águas, para o ar, mas eu falo que a Amazônia é o pulmão do mundo e o Cerrado é outro por conta das águas. Então, para dizer que tudo isso para nós é medicina, é o ecossistema, assim como para nós não é somente meio ambiente, porque não é a metade, é a totalidade da vida. Então, quando a gente fala de saúde, nós falamos antes de adoecer. Quando a gente fala de saúde, a gente não está falando de doença, porque as principais pessoas falam, vou falar de saúde, e as pessoas já vêm falando de doença. Não, quando falando de saúde, nós estamos falando que a nossa luta é não exatamente para curar, ou somente para curar. A nossa luta é principalmente para não adoecer, porque assim como a nossa luta também não é somente para reflorestar, a nossa luta é para não desmatar, porque reflorestar é como curar, demora tempo demais. Se as pessoas acham que um ciclo de universidade, 4 anos, medicina 5, 6 anos, é um tempo longo, imagina reflorestar que algumas árvores são 5, 10, 20, 30, 100, 200, a árvore centenária, duzentenária. Então, se as pessoas estão ansiosas com o tempo, eu falo que a nossa luta vai ser realmente fortalecida quando a luta contra a violência não for uma luta contra o tempo. Que a luta
de curar não foi uma luta contra o tempo, que a luta contra o desmatamento não foi uma luta contra o tempo, mas a luta pela retomada do tempo, porque hoje tem mais liberdade, não é quem tem mais dinheiro, é quem tem tempo. E eu acho que a medicina vem nesse lugar da temporalidade também. A medicina convencional aqui, ela tem uma outra temporalidade, a operação é uma outra temporalidade. E a nossa luta principal das relações com os remédios tradicionais não é só beber uma medicina ou um xarope na medicina no território de Jacareabá nesse período do Covid. Nós conseguimos mais barrar as gripes normais comuns, para não confundir que todo mundo estava com Covid, porque nós fez xarope tradicional, né? Então nós espalhava todo pelo território, pelo monitoramento, e aí teve um índice bem pouco assim de gripe normal, foi o período que menos nós gripou o território, de 12 mil indígenas. E isso tem a ver também porque quando faz o remédio, observa a lua, se a lua tá boa para pegar o remédio. Quando faz o remédio, a pessoa que está produzindo o remédio, ela tem que estar bem. E aí eu não sei qual é a relação das indústrias farmacêuticas, como que funciona isso, porque para nós não é somente o princípio ativo que cura. O remédio que está na minha mão de uma planta medicinal, ela pode ser uma cura ou ela pode ser um veneno. Porque na mão de um pajé, ela é uma cura, né? Na minha mão, ela pode ser um veneno, depende da dosagem. Às vezes a dosagem para curar ou para fazer mal, ela não é a mais alta, talvez é a menor. Então, tudo isso tem um campo de significado cosmológico também, e que as nossas conexões, mais do que digital, eu falo que uma das conexões que não falham são as conexões ancestral. Então existe um conjunto, porque tem vezes que a pessoa fala assim, eu não estou passando bem, aí o pajé vai dar um remédio e na verdade só foi o ato dele colocar a mão no corpo que já curou, nem foi exatamente o princípio ativo. Então tem a ver com a relação da espiritualidade. E para nós as medicinas tradicionais é muito importante quando a universidade se abre para esse lugar, porque tanto assim o parto tradicional, humanizado também, que foi tanto criminalizado, e hoje quando a gente fala com as parteiras tradicionais, eu falo com minha tia, quando eu tiver uma criança, eu quero que a senhora faz o parto. Ela falou, não. Ela pegou mais de 500 crianças no território. Isso tem a ver com a forma de criminalização, só que elas têm um cuidado com o corpo que é antes do nascimento. Se a criança está virada, então ela tem os benzimentos. As pessoas falam, você não pode ficar no território. Eu tenho uma companheira que é companheira do pajé, você não pode ficar. A enfermeira foi lá e falou, você não pode ficar no território, que seu parto é de alto risco. Aí a mãe dela era parteira e o companheiro dela é pajé, né? Ela ficou lá bem de boa. Aí a mãe dela fez os benzimentos, aí a criança já virou e ficou ali acompanhando ela com as medicinas. Então existe um cuidado com o corpo antes, quando nasce, e principalmente depois, porque parece que é como se fosse um ciclo, né? As pessoas depois que ganham, parece que não tem muito mais que cuidar. E na verdade tem o que cuidar, que é o pós-resguardo. Aí tem até um filme Machacali que é bem interessante, que é a quebra do resguardo, né? Como que a quebra do resguardo, principalmente entre mulheres, ela tem uma influência muito grande na nossa própria cuidado com o corpo. E eu falo que nesse momento a humanidade carece não só de um princípio ativo para curar a imunidade corporal, mas acho que é mais urgente ainda a imunidade espiritual, a imunidade ancestral. Como tem poucas relações de saber de onde vem as referências, a maioria das pessoas ela sabe o endereço. Ainda você sabe a sua origem, mas a maioria das pessoas, quando a gente pergunta de onde elas vêm, elas só vão saber a casa dela, o endereço dela, a rua dela, mas não tem a referência de onde vem. Eu acredito muito que nós estamos num momento de transição econômica, de transição de consumo, de transição de humanidade. E eu acredito muito que a solução não está somente no novo, está em retomar também as nossas raízes, as nossas referências, porque um dos grandes motivos do adoecimento da sociedade, e no território a gente discute muito isso, o alto índice de suicídio nos territórios indígenas, não tem a ver somente com a psicologia isolada. Tem a ver com uma psicologia social, cultural, uma psicologia ancestral, porque é a ausência do compartilhamento do coletivo. Então é muito importante que pensar a saúde seja as nossas relações. As nossas relações é saúde, porque nesse momento a gente vive um momento não é somente de um genocídio, onde está acontecendo mortes dos povos indígenas em massa. Somente esse mês passado, os Guarani Kaiowá, 10 indígenas mortos.
2019, 135 lideranças indígenas assassinadas. 2020, 185. Existe um momento de um genocídio, o ecocídio, quando mata a biodiversidade. Quando mata a biodiversidade, está matando as plantas medicinais. E também eu falo que no momento nós estamos vivendo um momento de amoricídio, porque quando mata as pessoas e elas não têm essa capacidade de sensibilizar, é também um amoricídio, as pessoas estão perdendo a capacidade de amar. Por isso que eu falo que o problema da humanidade é destemperança. A cada dia o planeta está mais aquecido, mas a humanidade está com o coração mais gelado. Mas falar de saúde também é falar de alimentação, o quanto que tem adoecido acelerado por conta das alimentações. E eu falo disso porque eu falo que não é somente falar de autonomia, as pessoas falam muito de soberania alimentar, mas para mim é também falar de saborania. Não é somente um alimento para encher a barriga, é um alimento que conecta a identidade, o sabor, o paladar, a relação de comer junto. Quando a gente come junto, a gente conhece junto, é a hora que a gente conta história. Então eu acho que as pessoas estão distantes desse lugar também de contar história. Na hora do ritual, na maioria das vezes tem comida, mas às vezes não é a comida que você está falando que vai entrar pela boca para encher também somente o corpo. São as medicinas que alimentam o espírito. E eu acho que tem gente que está com partilheira cheia de alimento, mas também sente fome dessa relação de espiritualidade. E eu acredito que nós, povos indígenas, não é que é algo de agora, as pessoas estão escutando agora essa ressurgência, mas na verdade a gente já estava falando. Eu acho que elas estão mais escutando porque a humanidade está muito adoecida e você só sente que você está doente quando você está buscando a cura. Então acho que a humanidade está mais carecendo dessa cura e por isso está escutando o chamado tão potente dos povos indígenas, e porque não existe outra alternativa. E quando eu vejo alguns artistas, muitos artistas na verdade, se aproximando dos povos indígenas, é porque eles também entenderam que não basta ser famoso, eles não têm sentido da vida. O dinheiro não, chega um lugar que não vai comprar esse remédio que eles estão achando que vai curar. O dinheiro não vai dar esse lugar com uma relação com o meio ambiente, com o território, com a tão chamada floresta, mas a floresta, na verdade, são todos biomas. É a Amazônia, o Cerrado, é o Pampa, a Caatinga, o Pantanal. É entender que quando queima um bicho, está queimando nós mesmos. Eu falo assim, somente sabe ser humano, aqueles que sabem ser água, aqueles que sabem semente, aqueles que sabem ser bicho, transição, porque na cosmologia nossa, principalmente ritual, é essa transição também. Então eu lembro disso porque quando estava no documentário ano passado com a Loki, e aí ele falava dessa relação exatamente que cantava para milhões de pessoas, mas sentia que ele não era escutado. E eu falava, acho que é porque vocês cantam em cima de um palco alto demais e nós cantamos em cima da terra, nós cantamos em cima do chão. E o ritual só tem mais força, sentido, se ele for em cima do chão, se ele for na concentração, no chamado do chão mesmo. Então, para nós, assim, eu sou muito tranquila em entender que os valores, eles estão em outro lugar. Esse chamado da medicina tradicional indígena, ele precisa ser levado, exatamente o que eu falo, não basta reconhecer os conhecimentos indígenas, não basta reconhecer as narrativas indígenas, é urgente reconhecer os narradores. Até que de manhã lá na escola os meninos falaram, pajé, como que se torna pajé? Pajé, ele nasce mesmo assim, as mães que são mães de pajé, já desde o nascimento, quando está gestando o filho, já sabe que vai gestar uma grande liderança espiritual. Pajé, nunca vi curso de pajé na universidade, se existe esse curso, não vai. Então é uma relação muito diferente, que é diferente, né? O médico, você pode se tornar médico, mas eu acho que também, eu falei semana passada que, embora nós indígenas não seja médicos que estejam os diplomas na mão, mas nós temos alguma coisa em comum com esse curso de medicina, que o curso de medicina forma, e é importante a ciência nesse sentido, ele é desse lugar, a importância dele nesse lugar da defesa da ciência, porque ajuda a curar as pessoas, e nós ajudamos a curar a Terra e o planeta. Nossa. Gratidão. Que lindo. Nossa, eu tô aqui com o olho cheio de água, de verdade, do fundo do coração, maravilhoso. Adriana, eu vou passar para você, né? Para você falar aí um pouquinho. Uma aula hoje aqui com a Célia, maravilhosa, emocionante. Muito obrigada. Boa tarde. Quero agradecer a professora Larissa, ao professor Luiz, pela oportunidade aqui do reencontro com a Celinha, né? Nossa Celinha Chacriabá, e de estar aqui ao vivo hoje com a Karen pela primeira vez, que a gente já é amiga, né? Virtual.
e dizer para vocês que essa presença brilhante da Célia aqui é para mim uma oportunidade de estar matando a saudade. Nós fizemos parte de um trabalho junto na Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, numa época que eu tenho certeza que a mim e para todos os meus colegas foi uma referência, foi uma era, né, de aprendizado, né, com a professora Macaé, com Célia e com tantos outros que fizeram parte da gestão com a gente. Quando a Célia passava nos corredores frios da secretaria, né, a gente sentia aquela energia, aquele colorido novo que chegava, era muito diferente, e você fez parte de uma gestão que ficou marcada, e a gente vai falar, eu sou da gestão da época da Célia Chacriabá, então você é referência pra gente, muito bom estar aqui perto de você. Bom, eu sou aluna do Direito agora, né, desde que voltei para a escola, né, a minha terra é a escola, né, então eu ando tentando há 8 períodos conciliar o direito com a educação, né, e o que eu queria ver com você, conversar com você sobre direito à educação. Nós tivemos ontem o exame de certificação para dirigente escolar, e apenas uma pergunta, mas houve uma pergunta direcionada aí à diversidade étnica e cultural dos povos, né, das comunidades indígenas. Eu queria que você comentasse o seguinte: na prova diz o seguinte: independência entre o currículo e o protagonismo do movimento indígena na luta por reconhecimento de suas culturas e a demarcação de terra. Era uma questão que estava fora de cogitação, era uma questão para marcar VOF, e essa questão, né, eu teria que marcar F para ter a questão acertada, né? E tive, mas sem concordar, porque nós vivenciamos muito mais do que isso. E queria que você comentasse também como é que foi o seu acesso à educação superior, né? Eu sou sua seguidora aí no Instagram e a gente sabe aí do seu percurso na educação, que você fizesse uma fala para a gente do direito à educação. Obrigada demais, Adriana, referência, junto com Macaé, na época Hércules também, na educação. E eu acredito muito, assim como nós não somos médicos de formação, eu falo também que eu nunca frequentei a universidade de Direito, mas tive que aprender Direito muito cedo, assim, desde que iniciei também nos movimentos indígenas, desde os 13 anos de idade. E eu falo que não há processo de luta que não gera conhecimento. E se não é o direito que garante a luta, é com muita luta que a gente vai garantindo o direito. E para mim é muito importante pensar esses dois lugares do direito à educação, porque eu entrei na escola em 1996, quando os primeiros professores indígenas assumiam a escola indígena. E aí todo mundo fala, você faz parte dessa primeira turma. Eu falo, eu não faço parte, mas eu sou fruto dessa primeira turma e tive a grande felicidade de ninguém me ensinar que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Acho que por isso que eu fiquei mais rebelde depois. E aí fui percorrendo esse caminho, sempre estudei na escola indígena até o ensino médio. Aí não tinha o ensino médio, aí eu preferi ficar um período parada do que ir para a cidade. Aí em 2009 eu fui para a universidade, e de 2009 até 2013, o período máximo que eu tinha ficado fora do território era um mês, porque era educação intercultural. Então nós estudávamos na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação, e depois eles iam para o território. E o que mais me chamou a atenção, assim, um ponto de conflito, era quando nós chegávamos lá, vocês são índios de verdade? Vocês são índios de verdade? O tempo inteiro. E aí eu lembro que nós estávamos passando numa trilha e a menina falou, mãe, ó mãe, ela é índia de verdade. Aí eu, você não tá vendo que ela tá com o celular, meu filho? Não é. E não deixava nem a gente responder. Eu falava, gente, essa universidade é muito chata, será que não dá para a universidade ser só no território? E aí depois eu descobri que não, que é importante que a universidade, a gente esteja presente na universidade, porque a universidade serve muito mais do que esse lugar que às vezes nos conforta numa cadeira. E é para além do que sair formada, eu falo direto isso, que o desafio da universidade, sobretudo cursos da saúde e do direito, muito mais do que sair formada, é a gente sair inteira. E acredito muito que a gente precisa indigenizar a universidade, o pensamento da universidade, porque é muito ausente, assim, das questões indígenas. Ninguém nunca pergunta por que dentro dessa universidade, eu acho que não tem nenhum indígena passou por aqui, nem como estudante, muito menos como docente. E aí, para mim, é um dos grandes desafios nesse sentido. E aí, quando eu retorno para o território Chacriabá, aí, em vez de ser professora de disciplinarização, eu sou convidada a ser professora de cultura. E, para mim, foi um momento que eu vi armada e desarmada, porque quem é professor de cultura no território são as pessoas que conhecem a cultura com profundidade.
E para mim foi incrível trabalhar com língua indígena, com uso do território, com medicina tradicional. Então, os dias de aula não é a gente trazendo os estudantes para a sala de aula, é a gente levando ele para o cerrado, aprendendo, porque um dos principais desafios de aprender sobre plantas medicinais do cerrado é porque quem conhece com profundidade, conhece a planta com a flor, que a maioria que todo mundo conhece, com fruto, mas conhece ela sem folha, conhece ela só a raiz, conhece ela só o caule. E foi a partir desse lugar que eu fui aprendendo também. E depois eu tinha só 2 anos de educação, e aí Macaé me chama para ser também coordenadora de educação escolar indígena. Foi um outro desafio, porque foi ali que também nós conseguimos criar pela primeira vez na história a organização curricular indígena para o povo Machacali, para o povo Pataxó, para o povo Chacriabá. E eu lembro disso porque os Machacali em 96, quando falou assim, os povos Machacali percebendo que ele é um povo do canto, então, das horas letivas anual, nós vamos reservar para ele 40 horas do canto Machacali. Nós estamos respeitando, já estamos dando de presente antes deles questionar. Aí todo mundo discutiu ali, ficou muito bravo, só discutindo em língua Machacali. Depois, com 2 horas, ele falou assim, por que vocês estão bravos? Aí falou assim, não, é porque 40 horas é pouco, nós queremos 400 horas. Isso para dizer que tudo que a gente constrói no Noção sem conversar, eu falo que a luta da gente é uma educação do jeito que a gente quer, sem matar o que a gente é. E eu acredito que a universidade também está num processo, assim como existe uma transição econômica, há uma transição da ciência, porque a maioria dos jovens que chega aqui, todo mundo fica questionando assim, mas esses jovens estão muito mudados da geração de 10 anos atrás. Só que se a gente acha que está mais evoluída, é a gente que tem que fazer essa universidade ser mais interessante. Então, acho que a universidade precisa dialogar com a vida, assim como nós povos indígenas discutimos uma educação que dialoga com a vida, a universidade também precisa dialogar. Em Minas Gerais, naquele período também, nós conseguimos criar pela primeira vez na história a categoria Escola Indígena, que tem a ver uma educação como direito. Não é somente o direito de ter acesso, assim, também como o fortalecimento do SUS, o fortalecimento também que é da saúde indígena, que é da CESAI, porque em 2019 teve uma forte pressão para a saúde indígena ser municipalizada. Se fosse municipalizada, perdia toda essa trajetória que a gente tinha construído. E eu lembro disso porque no mestrado, depois que eu fui para a Secretaria de Educação, eu falei, gente, eu quero fazer outra coisa, viu? O povo da secretaria não sabe disso. Esse lugar é muito frio. O que eu tô fazendo aqui? Eu falava todo dia isso pra minha cabeça. Gostei demais, assim, mas lá era 16 mil servidores. Eu falava, 16 mil servidores, 15.999 mais eu. Eu falei, eu vou tentar o mestrado, que é um jeito de eu sair daqui sem falar que eu quero sair. E aí depois eu tentei o mestrado, fui tentando caladinho ali, na época eu não tinha nem computador, ficava trabalhando, fazendo hora extra na secretaria, e pro final do dia eu digitava. Aí consegui passar na primeira etapa, na segunda etapa, na terceira etapa. Foi até um dia que eu fui com o Macaé pra Brasília, aí eu fui fazer a prova oral sem ela saber. Aí eu passei, aí eu falei, gente, agora eu tenho que sair. Ele falou, não, mas dá pra você conciliar. Você vai um período e volta, aí eu tinha que pagar muitas horas depois, eu não tive férias todo o período que eu tive ali, porque eu ficava pagando a hora. Só que chegou um período que eu fui fazer um intercâmbio no México, e aí foi quando eu saí da secretaria em 2017. E aí pra mim foi muito importante, porque lá eu tava pesquisando sobre as universidades indígenas, que é território indígena, sobre as medicinas tradicionais também, sobre o calendário sociocultural, que é a partir da vivência em comunidade que nós inspira bastante nesse calendário. E aí, quando eu cheguei lá, o povo do México falava assim, de 2 narrativas. Ou vocês são autônomos demais, ou vocês estão refém demais do Estado. Exatamente, porque a escolha política nossa foi... Queremos direito à saúde, mas não é somente uma saúde universal da sociedade brasileira. Nós queremos uma diferenciada, que é a CESAI. Nós queremos educação, mas nós queremos uma educação diferenciada, não é essa convencional. E aí tinha 2 narrativas, eles falavam, ou vocês estão à frente demais, porque lá tem as escolas autônomas do movimento zapatista, que falavam, ou vocês estão refém demais. E eu falei, não é nenhuma coisa nem outra, porque, segundo a história também, no Brasil nós não teve império indígena, o império sempre foi exatamente dos processos de violência, da invasão. E no México teve império indígena, então assim, a autonomia é pensada de maneira diferente. E depois eu vou terminando o mestrado, falo, eu não quero mais esse negócio aí, vou pro doutorado. E aí tô concluindo, enquanto primeira mulher indígena a estar doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí até que alguns professores falam, só vou aposentar depois que eu te ver enquanto primeira docente. Mas eu acho que muito mais do que nos tornar a primeira
pioneira em alguns lugares, quando não é o racismo da ausência, é o racismo da solidão, né? É muito solitário também a gente estar nesses lugares sem outras presenças. Mas dizer que o direito para nós é um lugar importante, e tem sido isso que nós mulheres indígenas temos construído muita autonomia, mesmo sem ser advogadas, entendendo que no processo da luta, eu falo que o poder para mim não é somente o poder executivo, legislativo e judiciário. A luta é um quarto poder, e um poder potente, porque é onde constrói toda a nossa autonomia das mulheres indígenas, que tem sido uma voz ecoante, atuante e necessária para a reconstrução de um projeto de sociedade brasileira, porque a nossa relação com a terra e com o território é diferente. Eu acho que o direito precisa se abrir dentro desse lugar de ser um direito social das pessoas. Muito obrigada, Célia. Lindo demais, né, Adriana? E aí vocês já se conheciam, então traz um pouquinho essa saudade, né, essa proximidade. Vou passar para o professor Luiz, que é o coordenador aqui do curso de medicina da instituição e vem apoiando o nosso projeto. O Luiz, mais do que coordenador, é um grande amigo, uma pessoa de uma sensibilidade maravilhosa. A gente se conhece há muitos anos, fizemos faculdade juntos, né? Quase décadas. 10 anos a gente pode falar. 20 anos a gente... Isso. Então, é uma pessoa muito sensível e que tem nos apoiado aí no contexto do projeto, né, de abrir esse espaço para nós dentro do curso de medicina, para que a gente possa trazer isso mais para perto da universidade, né? Então, Luiz, a palavra está com você. Obrigado, Larissa. Bom, Célia, é um prazer estar aqui contigo, né? Além de prazer, uma honra, né? É uma entidade. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande nós, como representantes da universidade aqui, do centro universitário, estarmos aqui contigo. Então, é de fato um prazer muito grande a gente poder contar com sua presença, contar com suas palavras, que acho que já nos impactaram aqui de maneira bastante benéfica, né? E imagino que isso também vai ser muito divulgado aqui também para os nossos alunos, para eles verem como que isso é importante, sabe? Essa troca de informações, essa troca de olhares e diretamente com a sua presença aqui com a gente. Então, muito obrigado mesmo, tá? Bom, durante as discussões aqui, as conversas, né, eu fiquei muito interessado em saber como que vocês organizam esse conhecimento, porque é uma coisa muito rica, né? Vocês trazem toda essa ideia de ter uma educação própria, apesar da educação brasileira, né, tradicional, ter uma saúde própria vinda das suas plantas, vinda de nossas plantas, né, de nossos animais, e acho que isso vem muito do projeto que a Larissa está levando aqui. Como que vocês organizam essas informações? Assim, pensando em tipos de conhecimento mesmo, né? A gente trabalha isso na matriz do curso de medicina com os meninos jogam no primeiro período, uma disciplina que a gente chama de métodos de estudo e pesquisa. E aí eles têm como que são os tipos de conhecimento, e a gente já tem dentro da matriz mesmo essa necessidade de respeitar os conhecimentos a partir dos povos originários, né? Então a gente tem essa diversificação dos tipos de conhecimento empírico, científico, religioso, teológico. Então isso para a filosofia geral ele tem uma organização bem, vamos dizer, bem dentro da sua caixinha. Agora, como que vocês fazem isso lá na comunidade? Como que vocês trabalham isso, essa organização? Mas sai da caixinha. Mas sai da caixinha, e acho que é muito porque, em vez da caixinha, nós somos raiz, né? Então, para nós, é muito inspirado na sabedoria dos mais velhos. Normalmente, os mais velhos não teve oportunidade nem para a escola, muito menos para a universidade, mas eles são os principais doutores. Eu falo que eu não sou exatamente a primeira do meu povo a ser mestra, porque para mim mestras são as benzedeiras, os pajé, as parteiras. Doutores para mim são eles que são doutores do conhecimento que nasce antes de ir para a universidade. A universidade foi dentro do útero da mãe ainda. Então, para mim, o que a gente faz sempre é o amansamento dentro desse lugar, das coisas que chegam. E aí é bem interessante isso, porque, por exemplo, as medicinas chegam no território, aí fala assim, não, esse conhecimento não pode, as parteiras e tal. Aí, de repente, aquela mesma planta que falava que não podia, é a favela, por exemplo, que é uma planta que é do Cerrado. Aí ela está sendo bastante utilizada agora como rotina, que é para curar varizes, né? Mas aquela planta não disse que não podia ser assim? Então, todos os princípios ativos vêm da medicina do Cerrado, vêm da Amazônia, vêm da medicina da floresta.
Então, assim, e nós já sabemos disso há muito tempo. Meu avô fala que somente remédio amargo que cura. Às vezes o remédio doce até dá uma coisinha, mas depois ele vai produzir um outro efeito. Os remédios amargos que cura. Isso para dizer também que as plantas medicinais, principais plantas medicinais para nós, aquelas amargas, ela tem um poder de princípio ativo muito grande e que a maioria das vezes quando a gente sente algum problema digestivo, eu nunca fui recorrer à farmácia da medicina convencional, porque precisa de remédio fresco. Quando se trata da saúde da mulher, a maioria é remédio fresco também, são banjas. Hoje não está, se conscientizando também, acaba sendo receituada também para determinada saúde da mulher, o banho de assento, são chás e tudo. Mas nós vamos fazendo isso faz tempo. Eu lembro minha tia que falava assim, no período da menstruação, vocês não podem comer tal comida. Nós acabava caçando também. Vocês não podem comer isso, mulher não pode comer isso. E falava, não vai ter nada. E ela era parteira, né? Aí ela falou, não, vocês vão sentir, não é agora. E realmente depois de algum tempo a gente sente, porque tem a quebra do resguardo, não é só para quem tá grávida. A quebra do resguardo é para o nosso corpo também. Então se as pessoas não escutam isso, assim como as mudanças climáticas também, nosso mais velho vem alertando faz tempo, mas foi preciso estar sendo dito no painel da ONU, hoje no painel da ONU diz, a demarcação dos territórios indígenas significa a solução número 1 para barrar a crise climática. Então toda forma do conhecimento é organizado coletivamente, acho que essa é a diferença. Não é eu que sou autora, não é eu que escrevi um livro. Mesmo quando a gente vai para a universidade, o mestrado, eu lembro que o povo falava assim, quando você está escrevendo a dissertação, tem uma hora que você fica trilouca, assim, você fica sem dormir, você fica feia. E eu olhava pro espelho assim, será que hora que vai chegar essa hora aí? É claro que tem uma hora que é muito exercício mais solitário de fazer isso, da escrita, é mais difícil mesmo. Mas eu tirei um pouco esse peso porque a partir do momento que eu falei, as construções do conhecimento é coletivo, então eu assomo muita história para falar de conhecimento, porque ele não é meu, foi meu avô que me ensinou. Meu avô fala assim, minha neta é doutora, eu falei, não vou, o senhor que é doutor, o senhor formou a Universidade de São João del Rei aqui, mais de 200 pessoas foram formadas no território de Chacriabá, de uma pessoa que nunca foi na universidade. Então eu falo assim que o primeiro livro que eu li foi meu avô, porque é importante continuar lendo livro, fazendo ciência, mas eu acho muito importante a gente não perder a ciência de ler as pessoas. É importante a gente não perder a ciência de ler a terra. É importante a gente não perder a ciência de ler a ciência do ritual também, porque são outras vozes, são outro jeito de falar também. Então, acaba organizando esse conhecimento de maneira coletiva, até que o pessoal falou, vamos organizar uma farmacopeia Chacriabá, vamos organizar uma farmacopeia indígena. E é muito difícil pensar nisso porque é muito complexo, né? Um conhecimento que transcende uma receita, não se trata de receita, não é um chá, onde você vai falar assim, tá aqui todo receituário. E aí, inspirado nisso, tem a Icicata, né? A Icicata é onde guarda as plantas medicinais, porque você guarda a estrutura dela, então se você visitar ali mais de 100 anos, 200 anos, vai estar a forma da planta. Então esse daqui é babatimão, esse daqui é pacari. E aí eu comecei a fazer uma Icicata do pensamento também. Como, mesmo que perde a água daquela planta, mesmo que perde até o princípio ativo, quando ela é guardada por muitos anos, mas como não perder a força do saber fazer. Eu acho que nós, povos indígenas, temos muito isso. Pode até queimar uma casa de ritual, mas nunca queima a memória de uma pessoa, nunca queima o conhecimento, porque o conhecimento ele é transpassado. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Célia. Obrigada. Então, a gente já vai encerrar. Eu quero só agradecer, dizer que eu estou profundamente impactada, que foi maravilhoso te conhecer pessoalmente, né? A gente tinha falado por telefone, tentamos uma agenda no início do ano, a gente não conseguiu fechar, mas dizer que eu estou profundamente impactada com a sua fala. Eu acho que eu vou ver e rever essa entrevista, essa conversa várias vezes, e nós vamos, né, Luiz, divulgar isso aqui para os meninos da medicina, para os meninos do curso da área da saúde. E quando possível, Célia, coloca a gente na agenda de novo. Vem aqui, vem falar mais. Tão gostoso te ouvir. Obrigada. Muito obrigada. Quando você me chamou, nem sabia que era a Adriana exatamente que tinha conectado, mas agradeço pela oportunidade. Eu acredito que é mais do que falar, a Célia Chacriabá está falando. Acho que é um chamado. As pessoas que não escutar isso agora, elas vão ter dificuldade de viver esse mundo de novo, porque eu falo assim que o futuro é ancestral, porque a solução não está somente no novo, a solução está em retomar as nossas raízes desse Brasil com S profundo. Isso aí. Que lindo.
Muito obrigada.